qual foi o jeito que eu encontrei de cuidar de tudo isso, de melhorar, né, esse processo, essa organização, de realmente tornar o meu negócio, ver ele e fazer com que ele funcionasse como uma linha de produção. Eu peguei e dividi o meu negócio em 2 setores. Então hoje a gente tem o setor da venda, que também é chamado de setor comercial, e a gente tem o setor da produção, tá? Onde acontece a produção propriamente dita mesmo. Só que, vamos lá, anota aí no caderninho de vocês, porque isso daí dá pra vocês aplicarem no negócio de vocês, independente do nível que ele esteja. Então, eu achei muito coerente fazer isso e tem funcionado super bem pra mim. Eu dividi o meu negócio em 2, pra quem trabalha com doces funcionais aqui. Eu dividi meu negócio em 2. Um é o setor de vendas ou setor comercial e o outro é o setor produtivo, beleza? Agora, dentro do setor produtivo, puxa 5 setinhas aí que eu vou estruturar o setor produtivo para vocês. Então, ele fica assim, ó, tá? Bota setor produtivo, 2 pontos. 1, abastecimento, organização, produção propriamente dita, que aqui é a hora que a gente vai fazer o nosso bolo. Depois, finalização e entrega. Então, esses são os 5 pontos, são as 5 etapas que estão dentro do nosso setor produtivo. E o setor produtivo, ele engloba essas 5 categorias aqui, essas 5 etapas, tá bom? Esses 3 aqui, ó, tem 3 deles que acontecem realmente dentro da minha cozinha, que é a parte do abastecimento, a parte da organização e a parte da produção, tá? A parte de finalização e entrega vocês seguram aqui. Então, o que que acontece? Eu tenho que criar processos, né? Criar setores dentro da minha cozinha. Bem, eu vou lá, o ideal é que a gente faça o quê? Defina um dia para fazer o nosso abastecimento. O ideal é que você tenha uma lista de tudo aquilo que você usa. Seja as farinhas, seja a parte de material descartável, tudo. Então coloca lá, descartável. Dependendo de todos os materiais que você usa, você coloca, faz uma listagem deles. Então eu não posso falar a listagem que vocês vão ter, porque vai depender da quantidade, do tipo de produto e a forma de apresentação desses produtos com os quais vocês vão trabalhar. Mas o ideal é que, eu tô trabalhando com 5 tipos de embalagens diferentes, Beleza, então pega lá dentro da tua listagem de descartáveis, de embalagens, lista, coloca o código dessas embalagens, tá? Aí a parte de mercado saudável, farinhas funcionais. Listem todas as farinhas funcionais que vocês usam no dia a dia. Então vai ser muito fácil, porque geralmente eu escolho a segunda-feira para ir às compras. Na verdade, quem vai às compras hoje em dia é meu irmão, que é o meu gerente de relacionamento e que faz essa parte externa para mim. Mas por muito tempo fui eu. Essa parte de fazer as compras é algo delegável, é algo que você pode fazer, você pode pedir, você pode pagar para uma outra pessoa fazer para você, tá? Tem coisas que só dependem de você, mas tem tarefas que você pode passar para outras pessoas, que vão fazer igual ou até melhor que você. Então, hoje em dia eu passei pro meu irmão essa tarefa de ir às compras. E aí a gente vai às segundas-feiras. Por quê? Segunda-feira costuma ser um dia mais tranquilo pra gente que trabalha com a confeitaria. Seja a confeitaria tradicional, seja a confeitaria funcional. Aí o que acontece? Vocês tirem um dia do negócio de vocês para fazer esse abastecimento. Chegou o dia do abastecimento, aí fica fácil, vocês não precisam ficar que nem louca correndo da sala para a cozinha para identificar o que tá faltando. É muito simples, vocês vão pegar a listagem de vocês, tá bom? E vão resolver. Aí vocês vão ver, isso aqui eu preciso comprar, isso daqui eu não preciso comprar. Preciso comprar, não preciso comprar. De forma que vocês vão criar a melhor logística para vocês, a forma que melhor vai funcionar para vocês. Tem gente que faz a compra para que aquele material dure para uma semana. Tem gente que faz a compra para que aquele material dure por 15 dias. Tem gente que faz para que dure um mês. Então, assim, eu tô dando ferramentas, mas vocês vão adequar essa ferramenta, assim, para a vida de vocês. Então, eu quero que vocês parem e pensem a forma que isso melhor vai se adequar à logística de vida de vocês. O que a gente quer aqui é facilitar. Eu tô dando ferramentas para facilitar essa trajetória para vocês, mas, como eu falo, não é nada engessado, não é nada obrigatório. Eu tô falando, eu escolho a segunda-feira porque é o dia mais tranquilo da minha empresa, mas vocês veem o melhor dia aí para vocês. Então, vocês que têm as compras de casa para fazer, que são esposa, que são mãe, não tem problema. Vocês podem também começar dessa maneira, para não ter que ir 2 vezes no mercado. Façam isso. Levem uma listinha com as compras de casa e levem uma listinha com as compras do negócio de vocês, do empreendimento de vocês. Beleza? Então, esse é um ponto que eu queria deixar bem organizadinho aí para vocês. Em relação ao abastecimento, organizar um dia para fazer esse abastecimento. O outro ponto é a organização. Beleza, Sá? Eu já fui lá, eu já tenho, eu já comprei todo o meu material, eu consegui estipular um dia para fazer o meu abastecimento.
agora eu cheguei com essas compras. Então agora você vai ser direcionada dentro da sua empresa, da sua cozinha, para o setor de organização. Não adianta nada fazer as compras perfeitamente se você pegar e cair no mesmo erro que eu caí no começo. E distribuindo as coisas pela casa. Ah, aqui tá um espacinho, eu vou colocar o leite de coco. Ah, aqui tem uma vasilha vazia, eu vou colocar o chocolate. Não, a gente vai começar o nosso negócio já fazendo da maneira certa, tá bom? Então, chegou com as compras, você vai higienizar o que precisa ser higienizado e você vai organizar o que precisa ser organizado. Então, o que acontece? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é a minha bancada. Aqui ficam os meus potes, que são de plástico, são potes que têm uma capacidade maior, tá bom? Eles ficam aqui nessa minha bancada de apoio, que é a bancada onde eu vou, de fato, confeccionar os meus bolos. Esses potes são potes onde eu coloco os materiais que eu uso em maior quantidade. Então, são potes de plástico. E aí, o que acontece? Eu deixo acabar. Depois que acaba, eu limpo, eu lavo, eu higienizo esses meus potes e reabasteço eles. Então, tem alguns potes que vocês, se chegarem aqui na minha cozinha, vocês vão ver que tem um pouquinho aqui só. E eu poderia abastecer, mas por que eu não faço isso? Porque eu quero realmente zerar esse produto aqui para que eu consiga higienizar meu pote e reabastecer. Então, aqui na minha bancada de apoio, eu tenho meus potes com os produtos que eu mais uso. E eu também tenho algumas prateleiras que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu tenho algumas prateleiras aqui, ó. Vou já mostrar pro outro povo. Que são prateleiras onde eu também coloco meu material de apoio. Tipo, farinhas que eu uso, tá bom? Coisas que eu uso pra decorar os bolos. E eu trabalho tanto com pote de vidro quanto com pote de plástico. Daí, o que eu, Samantha, faço? Os potes de vidro são mais higiênicos. Eu sempre que possível prefiro, escolho, opto pelos potes de vidro. Mas eles não são tão práticos porque eles são potes mais pesados. Então, esse pote, por exemplo, que tem o meu granulado sem lactose, que eu confeito os meus bolos de chocolate. Eu também espero ele zerar, tá? E aí depois eu higienizo e reabasteço esse pote. Só que por que eu trabalho com açúcar demerara num pote de plástico e trabalho com o meu granulado num pote de vidro? Porque é o seguinte, esse daqui, ele rende mais. Eu não uso em tanta quantidade como eu uso, por exemplo, o meu açúcar demerara. Então, o que eu não uso em quantidade muito grande, eu pego e coloco nesses potinhos de vidro. E o que eu uso numa maior quantidade e que tem uma rotatividade maior dentro do meu negócio, eu coloco nesses potes de plástico. Porque eu posso tranquilamente lavar depois, né? Eu higienizo e reabasteço, bem como esses de vidro aqui. Mas a gente sabe que esse aqui ele é mais higiênico, então ele segura um pouquinho mais. E por isso eu coloco aqui produtos que saem numa velocidade menor, se comparada com esses que ficam aqui na minha bancada de apoio. Então, quando eu falo bancada de apoio pra vocês, eu tô falando, tipo, de armário, dessa minha mesa, ou essa mesa de inox. Mas por muito tempo eu não tive. Eu trabalhava na bancada que tinha na cozinha da minha mãe. Eu fiquei 1 ano trabalhando na cozinha da minha mãe, né? Entre um almoço e outro ali dela, a gente brigava, porque eu ficava muito chateada quando ela queria fazer peixe. Eu dizia, o cheiro do peixe vai estragar com meus bolos. E ela, assim, eu não tenho mais liberdade de fazer o que eu quero na minha casa. Eu dizia, não, você tem que me entender e me ajudar. Mas assim, hoje eu trabalho com uma bancada de inox. Porém, vocês não precisam ter uma bancada de inox. Pega uma mesinha que tem ali na casa de vocês, já separa pra ficar assim a mesinha, uma bancada de apoio. E o que você vai colocar? Tá bom, Sá, eu quero organizar desse jeitinho que tu tá falando. O que eu vou colocar na minha bancada de apoio? Você vai colocar aquilo que você precisa pra fazer os seus doces. Então, na minha bancada de apoio, o que eu coloco? Os potes, as prateleiras e os armários que estão acima da minha bancada. E eu coloco aquilo que eu mais uso, aquilo que eu preciso que esteja mais acessível, tá bom? Então, assim, é tudo que eu vou precisar para bater a minha massa, para confeitar o meu bolo e etc. E agora eu vou entrar no setor da produção mesmo, tá bom? Que é o quê? Ele inclui uma bancada de apoio. Essa daqui, que eu tô falando, essa minha mesa, é a minha mesa de apoio. Mas a gente considera ela dentro do setor produtivo também. Apesar de, acima dela, ter várias outras coisinhas que me ajudam. E aí, aqui nessa bancada de apoio, né, ou na sua mesinha de apoio aí que você vai criar na sua casa pra ter essa função, tá o meu liquidificador, tá a minha balança. É aqui que eu faço a finalização do meu bolo também. E dentro ainda do processo de produção, eu incluo o quê? O meu fogão, né? Porque de nada adianta eu bater massa se eu não assar meu bolo. Ah, Samantha, diz pra mim o que tu inclui dentro do teu processo de produção mesmo. Eu incluo o meu liquidificador, minha bancada de apoio, o meu fogão, a minha balança, porque eu não sou ninguém sem a minha balança, tá? E aqui entra
tanto o meu liquidificador comercial, do dia a dia, né, quanto o meu industrial. Ah, eu não tenho liquidificador bom em casa. Não importa, vocês começam com aquilo que vocês tiverem na casa de vocês. Eu não quero que vocês façam investimento inicial nenhum. Eu quero que primeiro vocês ganhem dinheiro, comecem a trabalhar com todas as informações que a gente tem passado pra vocês e depois vocês façam investimento em eletrodomésticos, tá bom? Porque daí vocês vão pegar confiança, vocês vão se apaixonar, aí vocês vão fazer os investimentos de vocês conforme houver a necessidade. Então hoje eu tenho esse liquidificador, ele não é um liquidificador muito barato, assim, considerando que a gente tem liquidificador de R$80 no mercado. Esse aqui é um de 259, acho que pelo Mercado Livre vocês acham por um outro preço. É um Philips Valita, 700 watts de potência, 750 watts de potência. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Bato, tipo assim, por exemplo, geralmente eu faço a produção em larga escala de massa de bolo de chocolate, de biomassa, mas os bolos saborizados, tipo bolo de maracujá, bolo de cupuaçu, coisas que eu não faço em larga escala ou que depende do dia. Aí o que acontece? Eu pego e bato nesse liquidificadorzinho pequeno. Então ele é meu liquidificador de apoio. Mas ele é maravilhoso, eu uso ele diariamente, tá? E pode usar a batedeira também, mas eu sempre indico que vocês façam no liquidificador porque eu amo praticidade. E o resultado final que a gente alcança, falando de doces funcionais à base de biomassa, tá? A nossa culinária, ela é totalmente diferente, ela se comporta de forma totalmente diferente, porque a gente faz uso da biomassa. É claro que tem alguns conceitos da culinária tradicional que a gente traz, da confeitaria tradicional que a gente traz para nossa vida, mas assim, o comportamento da biomassa, ele realmente é algo único. Então a gente consegue fazer sim os nossos bolos, todos os nossos doces em liquidificador, e eu acho que isso daí é algo maravilhoso, porque eu sou apaixonada por praticidade, vocês já sabem disso. Dica, tarefinha de casa. Vejam os produtos que vocês usam, vejam os materiais que são necessários para o seu processo. E aí, dentro do que faz parte da sua realidade hoje, do que você precisa usar, você pega e faz a sua organização baseado nos conceitos, em tudo isso que eu acabei de te passar agora. Então não se esqueçam, né? Geladeira, fogão, liquidificador, tudo, gente, é organização. Vejam aquilo que melhor se encaixa à rotina de vocês. O que eu tô dando aqui são ferramentas e falando o que eu aplico na minha vida e que tem dado muito certo. Isso fez com que eu mudasse o meu nível de jogo, eu consegui otimizar muito o meu processo. Hoje em dia eu consigo fazer uma quantidade muito maior de produtos em um menor tempo. Justamente por quê? Porque eu passei a me organizar. Então o que eu queria deixar assim realmente marcado, pontuado para vocês hoje é a importância de vocês organizarem o processo de vocês. Então coloquem na ponta do lápis tudo que faz parte da produção de vocês e organizem.